O que aconteceu entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pode ter ultrapassado todos os limites. O que deveria ser apenas a final de um campeonato acabou se transformando em um dos episódios mais caóticos da história do futebol brasileiro. Uma pancadaria generalizada, um jogo completamente fora de controle e um número simplesmente inacreditável de expulsões. Quando o árbitro terminou de escrever a súmula da partida, o futebol brasileiro descobriu algo que parecia impossível. 23 jogadores expulsos em um único jogo. Sim, 23 cartões vermelhos. Mas para entender como o Clássico Mineiro chegou a esse nível de caos, é preciso voltar alguns minutos antes da explosão da confusão. A final do Campeonato Mineiro colocava frente a frente dois rivais históricos. De um lado o Cruzeiro, do outro o Atlético Mineiro, um clássico que já carrega décadas de rivalidade, provocações e jogos memoráveis. O estádio estava lotado, a tensão era enorme e cada disputa de bola parecia uma batalha. Dentro de campo, o jogo era extremamente intenso. Faltas duras, provocações e muita pressão dos dois lados. Até que o Cruzeiro conseguiu marcar o gol que mudaria completamente o rumo da partida. Os jogadores do Atlético Mineiro começaram a pressionar cada vez mais. O nervosismo era visível, e foi então que aconteceu o lance que acendeu o pavio da maior confusão do futebol brasileiro nos últimos anos. Uma disputa aparentemente comum entre o goleiro do Atlético, Everson, e o jogador Christian, do Cruzeiro. Uma dividida forte. Os dois caíram, e no segundo seguinte, tudo saiu do controle. O goleiro se levantou irritado. Os jogadores começaram a discutir. Empurrões surgiram, e em poucos segundos, praticamente todos os atletas em campo estavam envolvidos. O que começou como uma discussão rapidamente, virou uma briga generalizada. Jogadores correndo de todos os lados. Reservas entrando no gramado. Comissões técnicas tentando separar, ou às vezes até participando da confusão. Socos começaram a aparecer, empurrões violentos, atletas sendo derrubados. Em determinado momento da confusão, um jogador chegou a acertar um soco no goleiro do Atlético Mineiro, que acabou sendo empurrado contra a trave do próprio gol. O cenário era simplesmente inacreditável. Parecia mais uma cena de luta do que uma partida de futebol. Seguranças correram para o gramado. A polícia precisou se aproximar do campo. E o jogo ficou completamente paralisado enquanto tentavam controlar a situação. Torcedores nas arquibancadas assistiam sem acreditar. Era o caos absoluto, mas o momento mais chocante ainda estava por vir. Depois que a confusão finalmente foi controlada e o jogo terminou, o árbitro começou a revisar tudo o que havia acontecido. Ele analisou os relatos, reviu as agressões e então escreveu algo na súmula que ninguém imaginava que veria. 23 expulsões, 12 jogadores do Cruzeiro, 11 jogadores do Atlético Mineiro, um número que simplesmente quebrou o recorde de expulsões em uma única partida no futebol brasileiro. Um recorde que existia há décadas. Acabou sendo superado naquela noite de caos. A repercussão foi imediata. Jornais internacionais começaram a noticiar o episódio. Alguns veículos chegaram a chamar o caso de a briga do século. Outros disseram que aquilo parecia mais uma batalha campal do que uma final de campeonato. A imagem do futebol brasileiro voltou a ser debatida no mundo inteiro, e dentro dos próprios clubes também começou uma nova preocupação. As expulsões dentro de campo podem ser apenas o começo. Agora o caso deve ser analisado pelo Tribunal Desportivo, e novas punições podem surgir, suspensões longas, multas e até afastamentos que podem impactar diretamente os próximos jogos das equipes. Ou seja, aquela confusão pode gerar consequências por muito tempo. Enquanto dirigentes tentam entender tudo o que aconteceu, torcedores seguem discutindo nas redes sociais. Alguns defendem que clássicos sempre terão tensão e emoção. Outros dizem que o que aconteceu foi simplesmente inaceitável, que passou completamente do limite do futebol. Uma coisa, porém, ninguém pode negar. A final entre Cruzeiro e Atlético Mineiro entrou para a história, mas não pelo futebol, e sim pela pancadaria que terminou com 23 expulsões e chocou o país inteiro. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que isso foi apenas o resultado da rivalidade gigantesca entre Cruzeiro e Atlético, ou os jogadores realmente perderam o controle dentro de campo? Comenta aqui embaixo, porque essa história ainda vai dar muito o que falar.